vou apresentar como que começou essa história do aprendizado sobre vinhos. Já tem, depois de 2001, assim como o Emerson e a Cláudia foram lá para a Serra Gaúcha, em 2000 praticamente foi a minha segunda lua de mel, e foi lá conhecendo o Bento Gonçalves, Garibaldi, todas as cidades vizinhas lá. E foi aí que começou a minha paixão por estudar sobre vinhos, sobre estudar história. Enfim, é uma das coisas que mais me chama a atenção, sempre é estudar história. E o terroir catarinense eu não conheci por acaso. Algum tempo atrás, só para fazer um breve relato aí, eu estava no mercado e achei um vinho da Sanjô, da antiga São Joaquim. Eu me interessei em comprar, e de lá para cá, já tem acho que uns 3, 4 anos isso daí, que começou o interesse sobre estudar sobre Santa Catarina. Tem uma parceria com a Detetives do Vinho, do Cristi, não pôde participar, e começou essa paixão por estudar sobre vinhos. Me formei o ano passado na fase 1 de sommelier, tenho curso de básico em vinhos e enogastronomia pelo Senac. E também fui membro há algum tempo da Sociedade Brasileira de Amigos do Vinho, fundação do Carlos Cabral, que hoje é o responsável pela compra de vinhos do Grupo Pão de Açúcar. Então vamos lá, falar sobre Santa Catarina. Vamos falar um pouquinho da história do estado de Santa Catarina, um pouquinho de como chegou a colonização, de como chegou as videiras. Como eu gosto de falar um pouquinho sobre história, é uma das coisas que mais me encantam. Então, qualquer coisa, se fugir um pouquinho aí, se tiver que acelerar um pouquinho, Edinho, você, por favor, dá uns puxão de orelha aí, tá bom? O estado de Santa Catarina, como estão vendo aqui nesse mapa, aqui, ele é dividido em 19 distritos, subdistritos. Uma população aproximadamente de 6 milhões e 700 mil habitantes, estendidas numa área de 95 mil quilômetros quadrados. O litoral ele foi colonizado por portugueses açorianos, e o maior município de lá de Santa Catarina é Joinville, com mais de 590 mil habitantes. A história toda do estado de Santa Catarina começa em 1526, quando um bandeirante, Sebastião Gobato, ele viajou para o Rio da Prata e ele passou pela então a ilha, que era chamada Ilha do Desterro, e ali ele denominou então de Santa Catarina. Como Santa Catarina foi uma província que apoiou a proclamação da República, então logo ela foi elevada para a categoria de unidade federativa. Isso aconteceu em 17 de novembro de 1889, que é a data que se encontra na bandeira. Se você olhar lá no brasão da bandeira de Santa Catarina, consta essa data, que foi quando ela foi oficializada como unidade federativa. O Estado se aliou à Revolução Gaúcha de 1893, e no ano seguinte, o então governador eleito pelo voto popular, Hercílio Luz, ele mudou o nome da cidade de Desterro para Florianópolis, em homenagem ao então presidente da República, Floriano Peixoto. Isso daí até então, até o que consta, não causou assim com bons olhos essa homenagem, devido aos problemas em que houve da posse de Floriano Peixoto em relação à saída do então Marechal Deodoro da Fonseca. Mas isso daí são problemas de Brasil. No slide número 2, tá vendo aí, Edinho? Edinho? Eu estou ouvindo, viu? Eu acho que a turma está ouvindo. Dá para passar o slide aí, o número 2? É isso. O estado de Santa Catarina ele possui um clima subtropical úmido, com chuva em torno de 1.500 milímetros por ano. Uma temperatura pode variar de 20 graus positivos até chegar, se não me engano, até o ano passado registrou uma das menores temperaturas, foi menos 14 graus negativos. Então, ele tem no verão ele tem uma amplitude térmica muito, muito boa, principalmente para o plantio. Isso daí é uma coisa que nós vamos falar mais adiante, o que essa amplitude térmica representa, e principalmente na maturação das uvas. O estado de Santa Catarina, com relação à produção de vinhos, ela se dá desde o fluxo da colonização italiana. Essa colonização ela aconteceu de grande massa em 1875. Aqui nós sabemos que no estado, principalmente no Rio Grande do Sul,
ela aconteceu em 1870, onde veio uma grande parte dos imigrantes italianos, principalmente do norte da Itália, né? Essa parte que veio, como estou dizendo aqui, da imigração ítalo-brasileira, ela veio principalmente ali da região do Vêneto e da Lombardia. Santa Catarina também, principalmente no platô, ele possui um solo misto entre calcário e argila. Haja vista que lá tem muita fábrica de cerâmica, né? Principalmente a porcelana Schmidt, a Oxford está situada ali principalmente na região de Itajaí, Blumenau e assim por diante. As vinícolas ali do platô catarinense, elas estão entre 1.000 e 1.400 metros de altitude. Se não me engano, a vinícola Iragami ela é mais alta, ela está a 1.427 metros de altitude. Então, as videiras elas foram plantadas entre 900 metros até 1.400 metros de altitude. Isso começando com a colonização lá dos italianos na Serra Catarinense. Está indo muito rápido aí, Edinho? Tá bom o tempo aí? Edinho? Para mim tá ótimo. Vamos lá, slide número 3. Tá certo aí, Samuel? Perfeito, tá ouvindo? Sim. A implantação dos vinhedos se deu no final do século XX, em toda a região de Santa Catarina, porque sempre foi um estado voltado para agropecuária e extrativismo vegetal. O extrativismo vegetal tem até uma curiosidade lá de um mel. Esse mel aí, ele não é um mel de abelha, é um mel que ele escorre pelas árvores. Me fugiu agora o nome da árvore. Ele é muito consumido na Europa, principalmente na Alemanha. E percebendo esse diferencial, aqui tem até um nome complicado aqui, as condições edafoclimáticas, que é a relação entre o clima e o solo. A partir da década de 70, o governo de Santa Catarina passou a apoiar o cultivo de espécies frutíferas em clima temperado, como videiras, e teve um apoio muito grande aí de empresários, de pessoas da iniciativa privada, que fez com que a plantação a vitivinicultura de Santa Catarina tivesse uma pujança muito grande. Aqui no próximo slide aqui dá para ver alguns vinhedos de altitude. Algumas fotos aí. Cadê o Edinho? Sumiu o Edinho. Esses vinhedos de altitude aqui, tanto é que nesse slide do meio, tem uma proteção de tela. Essa proteção de tela aí justamente é por causa das geadas e também de alguns fungos. Vamos lá para o próximo slide, Edinho. A partir de 1991, volta através de um projeto financiado pelo Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, uma coisa que eu percebi de Santa Catarina é que em outras regiões, a imigração italiana, no caso do Rio Grande do Sul, ela teve, lógico, como eles vieram do Rio Grande do Sul, da Itália, chegaram no Sul e viviam da agricultura, não tinha outra coisa para eles dominarem aqui. Tanto é que uma vez quando eu estive lá em 2001, uma coisa que foi bastante interessante, que o gaúcho tem uma diferença, né? Aqueles que usam a bombacha, aquela calça mais larga, eles são próprios da montaria, do gado, onde cria o gado. E aqueles que têm até uma calça que ela é um pouquinho mais trabalhada, um pouquinho mais bem justa a perna, é o italiano que veio para tomar conta da terra, da agricultura. Então, lá no Rio Grande do Sul, a diferença foi que lá realmente o cultivo se deu porque eles não sabiam fazer outra coisa. Agora, em Santa Catarina, é fruto de pesquisa. Teve muita pesquisa na década de 90, estudando solo, estudando clima, vendo a viabilidade, tendo o incentivo do governo, incentivo privado, e lá se deu início às plantações de videiras. Isso daí aconteceu no final da década de 90, por causa dessas pesquisas, e que teve um impulsionador, o pesquisador Jean-Pierre Rosier. Ele tem esse nome aí francês, mas ele é brasileiro, a família dele é oriunda de Garibaldi desde a década de 40,
e ele viu que essas condições entre clima e solo era propícia para a plantação de uvas, principalmente a descoberta da Cabernet Sauvignon lá. Hoje, o Jean-Pierre Rosier, trabalhou em 11 vinícolas lá no estado, entre elas a Villaggio Grande, a Villa Francione, a Casa Pisani, a Sanjô, a Crans, a Monte Agudo, e até então ele era aposentado e estava prestando serviço para Abreu Garcia, que é outra vinícola lá da Serra. O estado de Santa Catarina, ele entrou para o roteiro da vitivinicultura, do enoturismo, em 28 de julho de 2018. Na época, o governo federal oficializou, o Ministério do Turismo foi lá e oficializou como rota enoturística. Agora, esperamos que daqui para frente o estado tenha aí um êxito, né, com rede hoteleira, restaurantes, assim por diante, para dar sequência a esse trabalho, que foi um trabalho fruto de pesquisa. Nesse próximo slide aqui, o número 6, tem uma foto interessante aí, que é da vinícola Iragami. Toda essa nevasca aí aconteceu alguns anos atrás. A vinícola Iragami passou a produzir vinhos em 2008. É uma foto recente aí, deve ter uns 4, 5 anos atrás essa foto. E na sequência aí vamos ver algumas regiões aqui do nosso Brasil. Viamão tem uma curiosidade, né? Viamão, ela tem uma cidade ali do Rio Grande do Sul, ela tem uma curiosidade ali embaixo no mapa, que houve plantações de Nebbiolo. Uma das primeiras regiões a plantar Nebbiolo. Então, aí tem Santana do Livramento, Dom Pedrito, Bagé, Pinheiro Machado, ainda se for contar Flores da Cunha, Farroupilha, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, a região de Uruçanga, que é o Vale da Uvaguete, que é uma uva, podemos dizer que ela só tem aqui no Brasil. São 54 hectares existentes no mundo da Uvaguete, e esses 54 hectares estão lá em Uruçanga, tanto é que é uma indicação de procedência, como nós vimos na aula com a Cave Antiga, que é uma indicação de procedência que uma das que o Brasil possui, a Uvaguete. Também tem vinhedos em Curitiba, aqui em São Paulo tem, já de uma longa data, em São Roque, Espírito Santo do Pinhal, lá com a Guaspari, tem a Casa Verrone, a Vila de Santa Maria, depois tem a região de Poços de Caldas, Andradas, a grandiosa cidade de Cordislândia, onde está a Luiz Porto, Santa Rita de Caldas, a região Cafeeira, Andradas, Petrolina, aí no estado do Ivan, aí na Bahia, em Pernambuco, e ainda está faltando ainda colocar Goiás. Goiás também tem lá o Cocalzinho de Goiás, né, a vinícola Pirineus, que eles trabalham muito bem com a uva Syrah também, um casal de médicos que abandonaram tudo e estão lá plantando. Eu provei esse Syrah deles há uns anos atrás na Expo Vines, e é um dos melhores vinhos que me traz a recordação de um produto muito bem feito, só que é um produto desconhecido. Aliás, Cocalzinho de Goiás tem uma curiosidade, que o clima dali tem um clima meio que mediterrâneo, só que está no meio do cerrado, né? Não se sabe ainda como é que consegue, no meio do cerrado, ter um clima mediterrâneo. Isso são coisas que o Brasil reserva sempre surpresas, e nós, a cada tempo, vamos conhecendo mais esse grande Brasil. Na sequência, salvo engano, é o slide número 8. A história quando começou. Em março de 1532, uma expedição de portugueses, chefiada por Martim Afonso de Souza, atracou aqui no Brasil. E uma das pessoas que estavam presentes nessa embarcação é o Brás Cubas, um fidalgo chamado Brás Cubas, e ele tentou trazer as primeiras videiras aqui para o litoral, perto de Cubatão. Só que o clima, como em Portugal, nas encostas, se plantam, mas é um clima totalmente diferente. Hoje, claro, hoje tem pesquisa, tem como saber como que funciona o clima, a direção do vento e assim por diante. Mas antigamente não, né? Claro, antigamente era no zóio, né? Era no olho. E ele viu que o clima aqui de Cubatão, de Santos, não colaborou.
com as videiras. Então, o Brás Cubas, ele mesmo insistindo, ele veio aqui para o Planalto, aqui para a Vila de Piratininga. A Vila de Piratininga, ela corresponde aqui no centro de São Paulo, ao Pátio do Colégio, onde, dessa data de 1551, quando ele subiu para o Planalto, 4 anos depois foi fundado aqui a cidade de São Paulo. Porque aqui em São Paulo, que eles viam que tinha um bom incentivo ao comércio, porque aqui em São Paulo, tem o Rio Tamanduateí, que aqui no centro de São Paulo tem a ladeira Porto Geral, né? A ladeira Porto Geral, ela recebe esse nome porque era uma zona de comércio. Então, muitos navios saíam daqui, de São Paulo, dá para imaginar, né? São Paulo recebendo um monte de embarcações e saindo daqui para o interior do estado. Tanto é que uma das curiosidades que tem aqui em São Paulo, que um dos locais que realmente começou a ter um plantio de videira, foi aqui no bairro do Tatuapé. E até Higienópolis era um grande exportador para o interior de São Paulo de mandioquinha. Mas isso são curiosidades que existem aqui na cidade de São Paulo. Em 1626, os jesuítas chegaram à região das Missões aqui. Isso também impulsionou a vitivinicultura, principalmente ali no Rio Grande do Sul, com introduções de videiras. Até as expedições jesuítas aqui na América do Sul, elas tiveram uma grande influência, não só aqui no Brasil, como no Chile, por exemplo. Os jesuítas trouxeram uma uva que é uma das uvas emblemáticas do Chile, mas é pouco falado, né? Que é a uva país. Esse foi trazida pelos jesuítas espanhóis. E aqui no caso de São Paulo também, no caso do Brasil, não foi diferente. Eles trouxeram o padre Roque Gonzalez, ele veio aqui, ele incentivou os índios a produção de vinhos. Porque quando as expedições chegaram aqui no Brasil, os índios eles quiseram trocar com os portugueses um cauim, que é uma bebida oriunda da mandioca, né? E devia ser uma coisa horrorosa, né? Até que os portugueses rejeitaram isso daí. E a partir de 1640 foi a primeira degustação orientada aqui no Brasil, relatada na primeira ata da Câmara de São Paulo, padronizando assim os vinhos para comercialização. No slide seguinte, tem um mapa aqui de Santa Catarina, das regiões, as principais regiões vitivinícolas, né, de Santa Catarina. Essa região mais abaixo aqui, tem até parece uma tacinha ali, é a região de São Joaquim, que é uma principal, né, aqui do estado de Santa Catarina. Também tem a região de Caçador, onde tem outras vinícolas, Água Doce, onde tem a Vilário Grande. A Vilário Grande tem um vinho muito interessante, nós vamos falar mais para o final deles. Dando a sequência, está indo muito rápido aí, Edinho? Está tranquilo? Espero que todos tenham essa oportunidade de acompanhar. É que eu gosto muito de história, viu? Assim como o Ivan, o Paulo, acho que se falar de vinho e não falar de história, parece que não tem sentido, né? Porque o vinho ele traz ele é uma riqueza muito grande. Tanto que em 1732 os imigrantes portugueses, principalmente da Ilha dos Açores, eles desembarcaram ali em Porto Alegre. Tanto é que existe uma lenda, quando eu estive lá em 2001, que eles faziam muitas festas quando chegavam navios ali no Vale do Rio dos Sinos. Por isso que houve um consenso em chamar a cidade de Porto Alegre, né? Já em 1789, percebendo essa multiplicação das iniciativas do vinho do Brasil, a corte portuguesa proibiu o cultivo de uva, porque todo mundo consumia o vinho produzido aqui e não consumia o vinho trazido das embarcações portuguesas. Então, que o vinho aqui no Brasil ele sempre sofreu perseguição de um jeito ou de outro, né? A hora que pensou que o negócio ia dar certo, diz uma lenda que Dom Pedro II também não era muito favorável porque ele não gostava de vinho. Tanto é que no fofocário da vida brasileira, ali em Petrópolis, que é a cidade que recebe esse nome por homenagem a Dom Pedro II, descobriram ali que tinha uma cave subterrânea ali com um monte de vinho, que ele guardava tudo e não tomava, porque não gostava, né? Sempre tem um xixelento para atrapalhar a nossa caminhada aqui no vinho. E no início do século XIX, em 1808, foi o ano da transferência da coroa portuguesa para o Brasil, onde eles vieram, vamos dizer assim, de Malicuia. E aqui se iniciou também a grande busca, né, por cana de açúcar e ouro, né?
que descobriram que a cana-de-açúcar e o ouro poderiam, né, dar riqueza para muito. Né? Isso daí foi um grande estardalhaço em todo o território nacional. O grande salto da produção nacional de vinhos, ela se deu com a chegada, lógico, dos imigrantes italianos, em 1870 até 1875. Eles trouxeram muito conhecimento técnico, elaboração, porque na miséria da Itália, muitos imigrantes saíram de lá com a esperança de que a América seria o berço para eles, né? Ia ter casa, comida e roupa lavada. Quando chegaram aqui, tanto é que acho que em Caxias do Sul tem uma estátua que homenageia, né, o imigrante italiano, que é um homem com uma enxada nas costas e uma mulher vindo atrás com os filhos. E o que eles receberam aqui ao desembarcar no Vale do Rio dos Sinos foi uma enxada para abrir caminho para a Serra Gaúcha. Tanto é que a família do Giuseppe Miolo, né, se instalou ali na Serra Gaúcha, recebeu um lote, que era o número 43, que hoje a Miolo faz um vinho, né, que leva a homenagem ali para o Giuseppe Miolo, né, que é o patriarca da família. Santa Catarina também ela se destaca na colonização italiana, nos vales atlânticos, sobretudo na região sul do estado, nas colônias que eu já falei de Uruçanga e Nova Veneza. Na sequência, temos aí 1910, já deu um grande salto, né? Houve ali a proclamação da República, já houve a liberação dos escravos. O ano de 1910, aqui no Brasil, talvez muitos não devem lembrar, né? Talvez, se lembrar muito dessa fase, principalmente na Copa do México de 1886, se lembrar do Cometa Halley, porque está na área de risco. Né? Em 1910 foi um marco da imigração, tanto a italiana também aqui nos estados do Sul e Sudeste, como da imigração japonesa. Ela aconteceu em larga escala, principalmente também aqui em São Paulo, por causa da abertura da estrada de ferro, que fez essa ligação tanto do Sudeste com o Sul. Essa ligação da estrada de ferro ela se dá também com a imigração inglesa. Tanto que aqui em São Paulo, tem ali no município de Santo André, a Paranapiacaba, que é um bairro de Santo André, ela foi construída por ingleses. Para quem não sabe, os funcionários dessa estrada de ferro, eles foram fundadores aqui de alguns pontos turísticos aqui de São Paulo, da Estação da Luz, e também do Esporte Clube Corinthians Paulista. Né? Se tiver algum corintiano aí assistindo aí, já vai ficar sabendo que foi criada pelos ingleses aqui na estrada de ferro que ligava principalmente o centro de São Paulo até o litoral. Em 1916 já começa a mecanização da vitivinicultura em Santa Catarina, com desengaçadeiras, com cultivo de varietais exclusivamente híbridas e americanas. Também teve o problema da filoxera, né, que atingiu tudo. Então as videiras americanas elas eram mais resistentes às pragas. Então eles começaram a plantar as videiras americanas para poder resistir à praga e depois fazer um enxerto, né, de uva vitivinífera. A partir de 1950 chegaram aqui no Brasil os produtores de vinhos estrangeiros, né, Jorge Albert, a Casamance Chandon, a Martini, a Roublain. E isso daí também houve um incentivo de tecnologias, tanto na produção de vinhos, quanto também num novo ciclo de produção. Porque entre 1950 e 1960, o Brasil ele teve um aporte de empresas, né? Que chegou a Mercedes-Benz, chegou a Volkswagen. Muitas empresas desembarcaram aqui no Brasil e iniciou um novo ciclo. Tanto que no final da década de 50, né, no governo já do Juscelino Kubitschek, teve lá os 50 anos em 5, né, a fundação de Brasília, rodovias e assim por diante. Em 1970, na década de 70, ou melhor, na década de 60, né, já teve os investimentos para cultivo de uvas italianas. Aliás, Santa Catarina ele é um estado que está muito propício a castas italianas. Né? Nós vamos ver lá no final, num gráfico lá, que a probabilidade de dar certo é muito grande, né? Principalmente Sangiovese e outras uvas, a Trebbiano, a Peverella, de dar certo lá no solo catarinense. E na década de 60 começaram a vir as primeiras varietais de Barbera, Bonarda, Canaiolo, né, que é lá da região do Vêneto, né, que produz o grande Valpolicella, né, Canaiolo, Corvina, Rondinella, e também a Moscato, como nós vimos ontem na palestra da Cave Antiga. Já na década de 70, a Profit, né, que é um programa de fruticultura de clima temperado do governo de Santa Catarina, passou a fomentar essas
a produção dessas variedades de castas francesas, como a Cabernet Sauvignon, a Merlot e a Riesling. Depois tem uma curiosidade muito bacana sobre a Cabernet Sauvignon. E na década de 90 teve abertura econômica, né? Tanto a década de 90 aqui, em 1989, teve a queda do Muro de Berlim, e em 1990 aqui no Brasil teve a abertura de mercado. A época o governo brasileiro fez uma abertura de mercado que propiciou muito, principalmente produtos importados, né? Chegou muita coisa de fora, de outros países, isso daí teve que ter uma renovação no comércio, na economia, nos sistemas de produção, e nas vinícolas também não foi diferente. Esse acesso a diversos vinhos, né, que antigamente se conhecia muito o famoso vinho da garrafa azul, eram poucos vinhos que se conhecia, com essa abertura de mercado começou a chegar. Foi aquele enxame de informações, de produtos, de uma série de coisas, e isso daí fez com que a indústria vitivinífera, a vitivinicultura brasileira, ela teve um grande salto. Tanto é que se marca de 90 para cá, muitas vinícolas nasceram, as que já existiam tiveram mudanças tecnológicas, tiveram mudança principalmente de processo, de conceito. Aquele que só pensava que os vinhos de mesa, os vinhos de garrafão dariam certo, seriam para ad eterno, já não era mais bem assim. Algumas, como podemos citar a Dom Laurindo, foi uma delas, Casa Valduga, a própria Miolo, e outras mais tiveram essa audácia, né, essa coragem de fazer uma mudança no conceito de produção. Antigamente se falava muito só no meio de produção de latada, né, que é aquela que cobre toda a videira, né, e passaram a produzir espaldeira, que já deixa mais aberta, tem mais insolação, já passaram a pensar em ter menos produção e mais qualidade. Na década seguinte, já nos anos 2000, o estado de Santa Catarina ele foi amparado por muitas pesquisas científicas, sobretudo a Universidade Federal, para o investimento na produção de vinhos finos no Planalto Catarinense. Foi aí que teve a grande sacada, né, principalmente nos testes que fizeram com a Cabernet Sauvignon. A Iragami, ela fez uns testes com a Cabernet Sauvignon em 2008. E foi uma safra assim que teve grande resultado. Até pouco tempo atrás, eu até comercializava bastante vinhos da Iragami. 2005 foi a grande safra, né? Não só em Santa Catarina, mas principalmente no Rio Grande do Sul. Tem vinhos de 2005, foi uma safra assim memorável, né? Até quem teve a oportunidade de ver uma live aí da Pé de Vinhos, aí do Emerson com o Giovanni Fabiani, fala muito, né, do Cabernet Sauvignon, que não me recordo que ano foi 2017 ou 2018, Emerson? O Emerson está ouvindo ou não? Eu não me recordo agora, acho que foi 2018 Samuel, estou ouvindo sim. Está ouvindo? Foi em 2018 que a Fabiana ganhou aquela medalha de ouro do melhor Cabernet Sauvignon? Sim, ela ganhou em 2005, foi na grande prova de vinhos do Brasil. Na verdade, ela ganhou em 2018. 2018, né? Na verdade, não, foi 18, Cláudia, 18. Mas ano passado também ela ganhou. Também ganhou, ela ganhou 2 anos seguidos. Foi duplo ouro. Então, a safra de 2005, tanto no estado do Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina, foi promissora demais. Em 2010, a região de Uruçanga obteve o certificado de indicação geográfica protegida, né, o IGP, com a uva Goethe, que é uma uva que eu já falei, né, são 54 hectares de uvas no mundo, e esses 54 estão aqui no Brasil. Quem não teve oportunidade, é um vinho que ele é muito gostoso, principalmente para quem está iniciando. São vinhos brancos, assim, fantásticos, aromáticos, frescos, ideal para beira da piscina. Não é o caso agora, né, que está chegando o inverno, mas lá na terra do Ivan, lá que é sempre calor lá, dá para provar bastante vinho da uva Goethe lá. Principalmente os espumantes. Os espumantes deles lá, eles têm um processo bastante interessante. Na Casa del Nono, todos os espumantes dele é método tradicional. Todos os espumantes dele passam pela segunda fermentação na garrafa. Autólise, alguns chegam a 36 meses, né? Tem um Brut desde Nature que é 36 meses de fermentação na garrafa. Como já falei, 28 de julho de 2018 foi oficializado a Serra Catarinense como polo enoturístico. Já em 2019 está consolidado as diferentes regiões do Sul e Nordeste, né? Hoje
para quem não tem esse conhecimento, né? Para quem está chegando agora no mundo do vinho, deixou de ser só aquela exclusividade da Serra Gaúcha, já passou para a Serra Catarinense, a Grande Curitiba, algumas regiões do Paraná, estado de São Paulo, e também lá no Nordeste faz vinhos assim que é de encher os olhos, né? E a boca também, né? No próximo slide, o 13º, eu elenquei aí algumas vinícolas. Estou aqui para ajudar, viu, Samuel? Qualquer coisa. Isso aí eu tenho certeza. Dessas vinícolas aqui que eu elenquei, algumas delas eu já cheguei a provar alguns vinhos. Como eu falei da Villaggio Grande, a Villaggio Grande eles tem um blend deles, ali na região de Água Doce, que é mais para o centro do estado. Eles têm um vinho que é fantástico mesmo. São safras diferentes. Ele tem um Cabernet Sauvignon que são safras diferentes e depois ele junta e faz um vinho só. Acho que são três anos seguidos. É um vinho assim extremamente gastronômico. É um vinho fácil de beber, é um vinho que eu recomendo se a pessoa tivesse a oportunidade de comprar da Villaggio Grande. Outra vinícola que eu provei aí, tem uma vinícola aí, tem um casal que eles trabalham muito bem aí, um casal até gente boa, se alguém não conhece aí da Vivaldi, tem um casal aqui de São Paulo, eles são gente boa, viu? Depois nós vamos falar, eu coloquei ela por hoje, nós vamos falar dela depois aí. E ver outra que eu posso indicar para vocês aí, a Vila Prando, em Itajaí, a terra do Harley. A Vila Prando é de um senhor aí, uma figura, o Honório Prando. Até perguntei se ele era parente meu, porque Prado e Prando, né? Ele produz sozinho, ele traz uvas da Serra Catarinense e da Serra Gaúcha. Ele produz sozinho em torno de 11 mil garrafas ano, sozinho. Espumantes também, todos métodos tradicionais. E ele tem um blend de Cabernet Sauvignon com Taná de 2012. Sozinho ele ganhou 7 medalhas, entre fora e dentro do Brasil. Um lugarzinho simples, ali perto de Itajaí, dá mais ou menos ali, sei lá, uns 3, 4 quilômetros do centro, no meio do mato, no meio da Mata Atlântica ali, mas eu recomendo. Se tiver essa oportunidade, vale a pena provar. Ele não tem venda online, simplesmente pegar o telefone dele na internet, liga e ele entrega. Ele despacha. Tem outra vinícola que eu posso indicar. Oi? Essa vinícola que você falou. A Vila Prando. Vila Prando. Itajaí, na terra do Harley. É a terra do Maurício. Esqueci o sobrenome dele agora. Mas segue aí, vai, desculpa. Nada, que isso. Eu estive lá em dezembro passado, agora por isso está fresquinho na cachola aqui. A Iragami, ela... Maurício Macedo. Terra boa lá, viu? Tem a vinícola Iragami, ela está a 1.427 metros de altitude em relação ao nível do mar. Até então é considerada a vinícola mais alta do Brasil. Qual você falou aí? A Iragami. Iragami. O seu Fumio Iragami, ele é considerado o maior produtor japonês rural fora do Japão. Lógico, a família dele veio no início do século passado aqui para o Brasil, e lá em Santa Catarina ele se achou. Ele é um dos maiores produtores de maçã, e em 2008 ele se aventurou aí com algumas videiras. Plantou uma Cabernet Sauvignon, até tem uma garrafa Magnum aqui, está fechadinha. Algum dia eu abro ela. Nessa parceria que eu tenho com a DT. Oi? Opa! Vamos, 1,5 litro aqui tem que ter pelo menos uma meia dúzia de cabra bom aí para degustar aí. O seu Fumio Iragami, ele começou... Só aqui, ó, até que está nos Estados Unidos é capaz de vir para cá. Ou a gente ir para lá, leva na mala esse trem aí. O Fumio Iragami, ele começou a produção dele em 2008, com testes principalmente da Cabernet Sauvignon. Hoje ele produz, além da Cabernet Sauvignon, a Merlot. Ele produz também o espumante 100% Cabernet Sauvignon Rosé. E tem agora dois vinhos brancos. Um é o Sauvignon Blanc-Surly, passa 77 dias em contato com as borras finas. É um vinho que, em degustações às cegas, já passou por Chardonnay.
E tem também agora um vinho de sobremesa. Ele fez um vinho de sobremesa com 105 gramas de açúcar residual. É quase um Tokai. Se tivesse mais 15 gramas, chegaria a um Tokai. Mas é um vinho também muito gastronômico, principalmente para acompanhar a sobremesa. Indico muito, porque eu gosto muito de vinho de sobremesa. Não gostava de vinho de sobremesa, mas passei a apreciar principalmente os vinhos do Porto, vinhos licorosos, assim por diante, e chegamos aí nos colheita tardia. Outra vinícola que eu posso indicar para vocês, a Pericó. A Pericó tem uma curiosidade, que uma vez eu participei da Expo Vinhos aqui em São Paulo, tem uns 5 anos atrás, mais ou menos, e eu chegar lá no stand deles, lá de demonstrativo, ao invés de encontrar, acho que até o Alexandre estava comigo, ao invés de encontrar garrafa de vinho, encontrou umas maçãs lá, parecia uma bola de capotão. Quem lembrar também do que é a bola de capotão, está na área de risco, hein? É bom não sair de casa, hein? E ele, lógico, eles deram uma demonstração da cidra, das maçãs lá de São Joaquim, e fomos à prova de vinhos deles, principalmente os espumantes, vinhos tintos, brancos. São vinhos excelentes. Pode falar. Samuel, o que é uma bola de capotão? Você vai falar que não sabe o que é a bola de capotão, filho? Oxa, você não viu a Copa de 78, então, meu? Aquelas bolas que pareciam um coco. Ô, rapaz, eu vi a bola. Olha que eu vi a Copa de 78, hein? Tô na área de risco, hein? Eu não tô, não. Outra vinícola de Santa Catarina que eu também cheguei a fazer prova de vinhos, a Quinta da Neve. Dizem que é uma das mais antigas, uma das precursoras lá no plantio de videiras. A Sanjô, né, que depois foi adquirida pela Iragami. A Vila Franoni, a Vilade Bassete, a vinícola Dalturri, também já cheguei a provar alguns vinhos. A vinícola Dalturri, ela é de um boliviano. Ele quis plantar vinhos de altitude na Bolívia, acho que não deu muito certo, e ele se encontrou aqui na Serra Catarinense. Quem tiver essa oportunidade também, o Eduardo Bassetti é um cara, gente finíssima. A Suzin, aliás, até abri um cabernet só vendo a Suzin. Aqui em São Paulo, quem trabalha também com a Suzin é outro casal, gente fina, quem quiser conhecer aí, o Emerson e a Cláudia. É Cláudia, né? Vai que eu troco o nome aí, o cara vai ter que dormir na calçada aí. É o casal Pé de Vinho. São vinhos excelentes. Pé de vinho, isso. Já pensou se eu troco o nome da mulher dele? Rapaz, o cara vai ter que dormir lá nesse frio, dormir na calçada não dá certo, não. A Suzin, ela está a 1.200 metros de altitude. Uma vinícola que, principalmente, eu indico muito o merlot deles, que eles fizeram homenagem ao pai dele, o seu Zelindo, o patriarca da vinícola. Um vinho extremamente fantástico, um vinho que tem 70% de merlot e 30% de cabernet sauvignon. Equilibradíssimo, um vinho que eu super indico. É uma vinícola que realmente me encheu os olhos. Conheci por acaso também, nessas pesquisas aí, nessas andanças por aí. Indico bastante. A Leone de Venezia, do Sal Bianco. Com o pessoal da Suzin. Não, fantástico. Fantástico. A live, o Everson. Fantástico. Não tem retoque. É uma vinícola fantástica. Tem muito a crescer. Muito. A Leone de Venezia, ela tem uma curiosidade muito grande. O Sal Bianco foi estudar na Itália e trouxe a cultura do que ele aprendeu lá aqui para o Brasil. Principalmente no que se diz respeito... Tanto é que, se não me falha a memória, ele não tem Cabernet Sauvignon, não tem Merlot. As uvas que ele planta lá é Sangiovese, Garganega, Refosco do Alpendúculo Rosso, só o italiano. Tem um fechadinho aqui na adega aqui. Eu já cheguei a provar alguns vinhos deles também. São fantásticos. Vinhos assim que, realmente, quem prova, principalmente o Sangiovese, pensa que é um vinho italiano. Não vai falar que é um vinho feito aqui na Serra Catarinense. A Pancheri também, o Panseri, né? Eu já cheguei a provar alguns vinhos dele, do Celso Panseri. Da vinícola Crans também, se não me engano, acho que eu provei espumante. Santa Augusta. A Santa Augusta também fica fora ali da região do Platô, mas é uma vinícola também que eu já provei espumantes dele, vale muito a pena. E também, deixei por último... A Vivaldi, né? Mas eu queria falar uma da Santa Augusta também, viu? Pode falar, meu. Me permita. Eles fazem um vinho biodinâmico. Não sei se é o único da Serra Catarinense, mas eles têm um Immortale vinho biodinâmico brasileiro. Falam que eu nunca provei,
é sensacional, falam. Ganhou prova também de vinhos aqui, eu tô olhando aqui. Então é um dos poucos biodinâmicos brasileiros aí, Mortale. Deve seguir o mesmo esquema da Emiliana lá no Chile, né? A Vivaldi eu deixei por último porque, lógico, eu tenho que agradecer muito aí também a oportunidade dada aí pelo Edinho, pela Alessandra Fracaro, também o grupo Vinhos Brasil aí, com o Emerson, com a Cláudia, com a gaúcha lá, que eu esqueci o nome dela agora, aí me ajudem aí, que eu para nome eu sou péssimo, né? A Ângela. Somos dois. Eu para nome, eu guardo data, mas nome... A Ângela, meu, você esqueceu o nome A dela? Ângela, nossa, ela vai me bater de chinelo. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, o Fernando lá do Pará, porque já de uma longa data eu pesquiso bastante sobre vinhos brasileiros. Aí, Ale, tudo bem? Tenho muito a agradecer essa oportunidade, viu? Fiquei muito honrado, muito feliz por essa oportunidade. É a primeira vez que eu estou ministrando assim, uma aula, assim, quer dizer, apresentando alguns slides. Ele está sendo show. Foi difícil, gente. Eu preciso contar um segredo. Ó, Samuel, foi difícil. Fiquei assim, Samuel, vamos, Samuel. Hein, Samuel? Não, que isso. Assim, porque para quem teve a oportunidade de ver a aula do Ivan, a aula do Lucas Fopa, a de ontem, de outros mais aí, realmente, hoje aqui no Brasil, a gente não está lidando mais com pessoas que não têm esse desconhecimento. E quem tem, vai a fundo, descobre coisa boa, descobre coisas assim que realmente... o Brasil ele tá ganhando espaço que merece. O problema nosso aqui do preconceito nós vamos vencendo assim dia a dia, fazendo trabalho de formiguinha. E só para não perder o fio da meada aqui, falar da Vivaldi, que o empreendedor dele, para ver como é que Santa Catarina tem uma diferença, assim como a Bahia também, o terroir baiano, que não é um fruto do acaso, é um fruto de pesquisa. É diferente. As pessoas não chegaram lá e falaram, vamos ver se o vento aponta para lá. Não, foi feito pesquisa, foi feito estudo. Porque viram que o solo ali era propício, um solo misto, um solo que realmente tem a quantidade de minerais suficiente para a produção de maturação de uvas, principalmente as vitiviníferas. Então, esse empreendedor, o Vicente Donini, não é isso? Isso. Ele é o empresário da Marisol. Ou seja, ele saiu do ramo da têxtil e foi lá, assim, averiguar o que tinha de diferente na Serra Catarinense. E eu indico da Vivaldi, pelo menos os que eu provei até agora, o Rosé e o Sauvignon Blanc deles. Quem prova o Sauvignon Blanc dele vai pensar que é um neozelandês, e não é. Então, para ver que a qualidade nossa aqui, ela está um pouquinho diferenciada, ela está um pouquinho acima do que nós imaginamos. Tanto é que esse lado empreendedor, assim, da Vivaldi chama atenção, porque é um risco. A pessoa sair da zona de conforto e realmente sair... Estava dizendo aqui da San Michele, também não conheço, mas já ouvi falar muito bem dessa vinícola, viu? Já ouvi falar muito bem Mas a San Michele, segundo informações que eu obtive, ela é muito mais fornecedora de muda do que hoje está produtora, né? Segundo alguns viticultores de Minas Gerais me informaram, né? Não sei se isso procede ou não, teria que investigar mais. Também não. Mas, não tem Samuel, essa... eu só quero fazer um adendo aqui, desculpa interromper. Nada, que isso, você tem toda a liberdade. A sua aula está fenomenal. Não tem nada a ver a mim, nem a Paulo, nem a ninguém, não. Você está apresentando aí um material de excelência, de qualidade extrema aí para todos nós. É fenomenal. Eu estou aprendendo muito aqui com você, apesar de já estar pesquisando todos os terroirs brasileiros aí. Você me apresentou umas novidades aí fenomenais aí. Inclusive o material que a gente compartilhou, né? Não tem nada aí. Você acrescentou muita coisa aí, inclusive do que você tinha me dado, entendeu? Eu só tenho a agradecer por todo o conhecimento que você está me apresentando aí agora. Eu, assim, no quesito assim, de estudo, eu como trabalho na indústria automobilística, eu conheci o caso aqui do Vicente Donini, acho que é o segundo caso que eu tenho conhecimento, pode ser que tenham outros aqui no mundo. Mas tem um caso de uma tecelagem no Japão, que o dono foi para os Estados Unidos, ele se encantou de ver aquele monte de viaduto, ver um monte de carro,
E ele falou, vou voltar para minha terra, lá para o Japão, e vou fazer um carro. Você sabe quem é ou não? Sabe, Alê? Abre o microfone aí, Alê. Eu não sei não, tô pensando aqui. Tinha uma tecelagem lá no Japão chamada Toyota. O seu Toyota foi para os Estados Unidos, cantou com um monte de carro lá e voltou para o Japão e fundou a Toyota. E dispensa comentários, né? E aqui o caso aqui do empreendedor também, que é do ramo têxtil, né? Uma coincidência aí, o seu Vicente Donini, ele fez aí uma coisa que é inusitada. Ele saiu do ramo têxtil da Marisol para realmente fazer vinho. E hoje deu no que deu, né? Quem não teve a oportunidade de provar vinho da Vivaldi, eu indico. Foram vinhos, não é jogar confete, não, mas são vinhos que realmente a qualidade está acima do esperado. A gente tem, o nosso embaixador é fã também. Eu sou suspeito. A nossa parceira, viu? Raquel, quem que já conhece aqui? Eu sou suspeito, Ale. Eu conheço o Paulão, a Raquel. Ele eu falo que porque assim, eu poderia gostar do mais caro, né? E o Sauvignon Blanc, dentre todos da linha, ele é o mais barato. Então, por isso que eu falo que eu não sou suspeita para falar, porque eu poderia falar que o meu preferido da Vivaldi é o Sangiovese, né? É o blend de Turiga. Não, para mim, desde sempre, meu top one sempre foi o Sauvignon Blanc. Eu falei, gente, mas o Sauvignon Blanc deles é muito bom. Né? Essa região, né, de São Joaquim, de altitude, eles estão produzindo vinhos Sauvignon Blanc maravilhosos, são impressionantes. E conforme a Ale falou mesmo, não são os vinhos mais caros, mas essa uva se deu tão bem nessa região, talvez por causa do clima, que se aproxime muito do clima lá da terra de origem da Sauvignon, mas é impressionante mesmo. O meu também, Ale, é o favorito, é o Sauvignon Blanc. Inclusive, acrescentando aí ao Paulo, o que eu falei no Terroir Baiano, eu tive a oportunidade de provar, de degustar um Sauvignon Blanc com passagem por barrica por 6 meses, que está sendo plantado em Mucugê, que ele veio para mim a degustação das cegas e ninguém dizia jamais que seria baiano. Seria brasileiro, quanto mais baiano. Né? Todo mundo falou que era francês, que era da Borgonha. Tamanha complexidade de aroma. Parece fácil, né, Ivan? Parece fácil produzir o Sauvignon Blanc, mas não é, né? Não é uma complexidade. Casca fina. Né? Exato. Se você produzir um vinho com a qualidade que o brasileiro está produzindo hoje em dia, tanto o baiano como Santa Catarina, né, Paulo? Exato. É um negócio assim estupendo. E Ale, o pessoal aí todo, desculpa aí, Samuel, mas Santa Catarina é uma imensidão. Eu não tenho condição de encerrar Santa Catarina dentro das minhas lives que eu estou fazendo com a Michele. Santa Catarina, a gente ainda tem mais 2 lives ainda planejadas juntas. Quer dizer, a gente já fez 2, ainda tem mais 2. Né? Então, quer dizer, é um mundo, é uma vastidão imensa de terroir. O que se tem para falar dessa região é muito grande. Né? E o que Paulo falou aí, Sauvignon Blanc, meu irmão, a gente E eu querendo fazer pergunta. Me lembrem, gente, que eu tenho uma pergunta aí para falar sobre os produtores da Serra Catarinense. Vocês me lembram depois que acabar a apresentação? Vocês me lembram? Olha, se eu não esquecer, eu lembro. Na sequência aí, de slides, tem lógico, a produção de vinhos aqui no Brasil, sempre liderada aqui pelo estado do Rio Grande do Sul. Dá para colocar só um slide para frente aí, Ale? Eu como assistente, né? Eu tô aqui, esqueci que era gente. Peraí. Cadê? Não é só passar a setinha, amor? Você falou que era só passar a setinha. Ó. Cadê? Você não falou que era a setinha aqui? Mais um. Deixa eu ver. É isso, é o Rio Grande do Sul, que ele sempre lidera a produção de vinho, né? Em hectolitros. E finalizando aí mais um slide.
Mais um e o último aí, ó, Ale. É mais um? Só mais um. Não. Peraí. Esse? Mais um. É esse? Mais um. Quero mostrar uma coisa para vocês aí. Isso, esse aí. Dá para perceber que onde está marcado aqui na coluna produtividade, que é a última coluna do canto direito, aonde está a produtividade de uvas, né? Produtividade alta da Serra Catarinense. Pode ver a quantidade de uvas italianas que tem uma produção alta lá. Ou seja, colocou no solo, vai vingar. Tanto é que tem a Verdicchio, a Moscato Giallo, a Vermentino, Garganega, Rebo, Sangiovese, Canaiolo, enfim, todas sempre de produção de média para alta. Tamanha capacidade de produção de uvas italianas que tem lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. É uma curiosidade, né? Porque talvez em outro estado aqui ela não tenha uma adaptação tão boa quanto tem no estado de Santa Catarina. Isso daí se deve a alguns estudos aí, se acidez do solo, calcário, enfim, alguma coisa que influenciou ou que trouxe a memória da imigração italiana nessa produção aí de vinhos, principalmente essas castas italianas. Isso mostra a nossa diversidade para a produção de vinhos, mostra também a nossa competência para trabalhar, porque não é fácil trabalhar, assim como a Sauvignon Blanc, não é fácil trabalhar uma uva e realmente dá aquela impressão de que a pessoa está tomando um vinho italiano. Volto a repetir, o Sangiovese que eu provei da Leone di Venezia, uma degustação à cega, ninguém vai falar, não, isso aqui não é brasileiro, isso aqui é italiano. Mas é um vinho produzido aqui na Serra Catarinense. Então, essa apresentação aí, deu aí o tempo aí, uma hora, quase uma hora, sobre os vinhos de Santa Catarina. Atualmente aqui com a Detetives do Vinho, eu trabalho com algumas vinícolas, principalmente a Vila Francione, a Casa del Nono. Tá aí os meus contatos. Quem quiser seguir lá no Instagram, ou e-mail, assim por diante. Vou ter o maior prazer de atender vocês aí, dúvidas. Se tiver alguma coisa, a gente vai atrás, pesquisa também. E é isso aí, pessoal. E só para finalizar, peraí. Só para finalizar, mostrar aqui, ó, em homenagem lá a Pé de Vinho, né? Imagem aí, ó. Peraí. Aqui não tá abrindo a imagem aí, ó. Mas eu liberei. Abriu. Abriu? Um vinho da Suzinha. Um vinho para homenagear aí a Pé de Vinhos, o casal lá, o Emerson e a Cláudia. Eu só não trouxe um da Vivaldi porque eu já tomei, viu? Já acabou. Esse aqui estava guardado. Você veja que alguns vinhos aí da Suzinha, o Emerson pode até me ajudar. Se não me falha a memória, é o Malbec. Está com 15,1, não é isso, Emerson? Opa! Então, é que tocou meu telefone aqui. Desculpa, Samuel. Então, é o Malbec da Suzinha, não é isso? O Malbec 2018, 15,1 de álcool sem adição de açúcar, natural. O 2017 era 13,7. E eu provei esse Malbec, está um super Malbec, mas ele está muito jovem ainda, ele vai evoluir muito mais. Sim, com certeza. Mas toda a linha da Suzinha. Toda a linha da Suzinha, ela tá acima de 13, tanto que acima de 14 alguma coisa pode ser chamado vinho nobre, né? Até o Pinot Noir deles deu acima de 14, da safra de 2018. Inclusive teve um Syrah, né? Inclusive da Primeira Estrada, que bateu 15,9 na safra 2015, que ele foi proibido de ser comercializado, né? Ô, louco. Olha o que eu tô tomando aqui, Samuel. Conhece vinho? Olha lá, ó. Parece ser bom, hein? O cara que vende aí também é gente boa. O cara que vende é gente boa pra caramba. Então, muito gente boa, muito gente boa. Eu tô esperando meu olha só. Olha que interessante, ó. É um Irigami
O nome dele é Tori. Olha a vinícola, 1.427 metros de altitude, que o Samuel já tinha falado na palestra, mas é a mais alta do Brasil, não é isso? Porque se for considerar a cidade mais alta do Brasil, é Campos do Jordão, né? Tá a 1.600 metros. Eu acredito que Campos do Jordão não tenha vinícola, tem a Vila Santa Maria, tem alguma coisa ali perto, ali numa cidade vizinha. Mas a Iragami é considerada, assim, até então, a vinícola mais alta do Brasil. E eles plantavam maçã, né, Samuel, antes? Aí tiraram tudo. Sim, e agora continuam. Ah, eles continuam com maçã? Continuam plantando maçã. Continuam plantando. Hoje eles têm alguns vinhos assim também planta maçã. Não está no... Sim, da Pericó também acho que planta maçã. A Vivaldi tinha 1 hectare. É uma região muito... Mas eles tiraram tudo, agora é só vinho. Esse aqui, ó, a última safra. Não vai ter mais, viu, Samuel? Pelo amor de Deus, guarda uma pra mim aí. Não vai ter mais. Hashtag 1315. Que vinho é esse, Edinho? 19 meses em barriga de carvalho, Cabernet Sauvignon. Lá de Santa Catarina. Não vai ter mais. Acabou. Esse Emerson e esse Edinho aí só tem preciosidade, né, mano? Não, essa turma aí eu vou te falar. Ontem eu vi que Emerson tem uns licorosos aí de 1999. Que lindo aqui no Miami, eu quero provar aquilo lá. Excepcionais. Rapaz, eu preciso de São Paulo, viu? Visitar vocês dois, viu? Mas você tem que conhecer também, o Samuel vende um espumante de Cabernet Sauvignon Rosé, que é maravilhoso. É mesmo, Samuel? É o único do Brasil. Ele é 100% Cabernet Sauvignon. E aquele Naturgate lá? Tem uma única garrafa aqui, filho. Nossa! Uma única garrafa. Muito bom, né, Naturgate, hein? Uma raridade, filho. Tem 36 meses de autólise. E esse Cabernet aí, esse espumante Cabernet aí, cadê? Você tem algumas? Oi? Esse espumante de Cabernet aí, você tem algumas opções, não? Aqui comigo, aqui não. Mas é... Peraí que eu vou mostrar. Eu tenho uma garrafa aqui, eu vou mostrar a garrafa dele. Peraí, Samuel. Principalmente no verão, aí eu vendi bastante, filho. Foi um vinho bem aceito no verão. É Cabernet com quem mesmo, Samuel? É 100% Cabernet. 100% Cabernet? Não tem blend, não tem nada. É 100% Cabernet Sauvignon. Interessante. Eu fiz uma harmonização desse espumante com feijoada. O quê? Falhou aí. Eu fiz uma harmonização desse vinho com feijoada. Essa garrafa aqui, ó. Opa. Campai. Cabernet Sauvignon. Campai em japonês. Emerson só tem preciosidade, viu, mano? Essa garrafa aí, eu tenho bons amigos, ó. Eu tenho o Edinho, que me arruma uns vinhos bons, tem o Samuel. Tem que ser bem relacionado. Esse é o segredo. Você não tem que ser o cara, você tem que ser amigo do cara, né? É lógico. Ô, Ivan. Oi. Esses nomes aí dos vinhos aí, o Campai, em japonês, significa brinde. E o Tori, que é da Iragami, Tori significa portal. É entrada, né? De templos, né? O Tori eu já degustei. O Tori eu já degustei. O outro do Cabernet, realmente eu não conhecia. Não, vale a pena. O Tori eu já degustei, mas o outro realmente eu não conhecia. E o licoroso de 1999, que o Emerson tem engavetado lá... Tá debaixo do colchão isso aí. E hoje era para ter chegado mais, o caminhão quebrou e o raio da carga da casa antiga não chegou. Eu tô preocupado com esse caminhoneiro se ele tomou esse licoroso. O caminhoneiro tomou todo. Cara, é a segunda vez no mês que quebra o caminhão que vai entregar. Puta merda. Eu quero provar o vinho, o licoroso. Cheguei atrasada. Perdi a apresentação. Achei que ainda ia pegar um pedacinho. Que pena. Foi uma aula de história, viu, Silvia? Fantástico. Que pena. Mas tá dentro, tá dentro. Olha essas perguntas.